Meus queridos irmãos e irmãs, vocês não chegaram até este momento por acaso. Há algo maior acontecendo. Uma convocação do Espírito para a sua alma. Uma convocação para experimentar a cura que só pode vir do trono de Deus. Talvez você tenha apertado esse vídeo porque o título chamou sua atenção, ou talvez porque alguém compartilhou com você. Mas a verdade é que foi o próprio Deus quem guiou seus passos até aqui. Porque Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. Ele conhece a dor escondida que ninguém vê, aquela luta silenciosa que você trava deitado na sua cama durante a noite. Ele conhece a fraqueza que às vezes paralisa os seus movimentos. Ele conhece o peso emocional que você carrega. E Ele sabe das lágrimas que você engole para não preocupar ninguém. O Salmo 41 abre com uma promessa. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o protegerá e lhe conservará a vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua doença. Essas palavras não são apenas poesia, elas são profecia. São vida soprada sobre quem precisa de restauração. Elas anunciam um Deus que não abandona o enfermo no silêncio. Um Deus que não vira o rosto diante do sofrimento humano. Mas um Deus que se aproxima, que sustenta, que levanta, que restaura. Agora, respire fundo. Inspire lentamente e permita que cada palavra que sai da boca do Senhor encontre abrigo dentro de você. A cura começa exatamente aí, no coração que se abre para a promessa, na alma que se permite acreditar novamente. Talvez você tenha recebido um diagnóstico difícil. Talvez médicos tenham dito que não há mais o que fazer. Talvez você tenha aprendido a conviver com a dor como se fosse um peso inevitável. Mas hoje, o Senhor está lembrando a você que Ele é o Deus da restauração. Pense por um momento. Quantas vezes você sobreviveu a coisas que pareciam insuportáveis? Quantas vezes você achou que não ia aguentar, mas aguentou? Quantas vezes você acreditou que não havia saída e de repente uma porta se abriu? Isso não é sorte, não é acaso. Isso é a mão de Deus sustentando você, e é essa mesma mão que hoje repousa sobre a sua enfermidade, seja ela no corpo, na mente ou na alma. Você não está ouvindo apenas uma narração, você está entrando em um ambiente espiritual, porque onde a palavra é liberada, o Espírito Santo se move, e onde o Espírito de Deus se move, milagres acontecem. Agora, imagine-se diante de um leito. Talvez seja o seu próprio, talvez seja o de alguém que você ama. E veja o Senhor Jesus se aproximando. O olhar dele é cheio de compaixão. Não há julgamento, não há acusação, apenas amor. Ele toca com suavidade. E o toque dele não apenas conforta, mas transforma. O toque dele carrega vida. Você consegue sentir. O ambiente muda quando ele chega. O medo se afasta. A esperança renasce. A respiração fica mais leve. E a paz envolve como um manto. É isso que a presença de Deus faz. Ela não apenas acalma, ela cura. Mas a cura não é apenas para o corpo. A cura de Deus é completa. Ele olha para feridas emocionais que você esconde há anos. Feridas de palavras duras que marcaram seu coração. Feridas de abandono, de rejeição, de decepções. E ele declara: eu estou restaurando o que foi quebrado. Eu estou curando o que foi ferido. Eu estou renovando o que foi desgastado pelo tempo. O Salmo 41 nos lembra que o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Isso significa que mesmo nos dias mais difíceis, quando o corpo não responde, quando a mente está cansada, quando a alma parece frágil,
O Senhor é quem segura sua mão. Ele não deixa você cair. Agora feche os olhos. Entregue a Ele cada área que precisa de restauração. Diga: Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas dores, as minhas enfermidades, as minhas fraquezas. Toca em mim e faz o que só Tu podes fazer. Talvez você esteja pensando: mas eu não tenho forças, eu já desisti de acreditar. E Deus responde: é justamente aí que eu entro. Não é pela sua força, mas pela minha. Não é pelo seu poder, mas pelo meu. E enquanto você escuta essas palavras, há um mover acontecendo dentro de você. Talvez seja uma sensação de calor, talvez seja uma paz repentina, talvez seja apenas um alívio silencioso. Mas é o sinal de que o Espírito Santo está agindo. Ele está curando sua mente, quebrando pensamentos de ansiedade e medo. Ele está restaurando seu corpo, renovando células, fortalecendo ossos, limpando seu sangue. Ele está curando sua alma, tirando pesos que você carrega desde a infância. Ele está renovando a sua fé, reacendendo a chama que quase se apagou. Você não entrou aqui por acaso, e você não vai sair da mesma forma. Porque hoje, o Senhor está te lembrando. Você não está sozinho. No leito da enfermidade, Ele está com você. Na hora mais escura, Ele é a sua luz. Quando todos disseram que não há mais esperança, Ele se levanta e diz: eu sou a esperança, eu sou a cura, eu sou a vida. Agora, coloque a mão sobre o seu coração. Sinta os batimentos. Cada pulsar é um testemunho de que a vida ainda está em você. E declare em voz baixa, mas firme: eu creio no Deus que cura. Eu recebo a vida que vem do Senhor. E deixe que essa declaração ecoe no seu interior, até que se torne uma verdade inabalável. Porque a cura começa na fé, e a fé nasce ao ouvir a palavra. E a palavra hoje é: o Senhor te sustenta, o Senhor te cura, o Senhor te restaura. E assim se encerra este primeiro momento, não como um fim, mas como uma abertura para tudo o que ainda está por vir. O Senhor conhece o caminho que você percorreu até aqui. Ele sabe das dores que você suportou em silêncio, dos dias em que o corpo parecia um fardo pesado demais, das noites em que o sono não chegava porque a mente estava inquieta, e das vezes em que você acordou com lágrimas nos olhos sem saber explicar o motivo. Você já tentou ser forte para não preocupar ninguém. Já sorriu quando tudo dentro de você gritava de dor. Já disse estou bem, quando na verdade queria apenas gritar por socorro. Mas saiba, nenhuma dessas lágrimas foi desperdiçada. Nenhuma dessas batalhas foi invisível. Porque o Senhor estava lá em cada momento, registrando cada detalhe da sua dor. O Salmo 41 não fala de um Deus distante. Ele não é um observador indiferente. Ele é o Deus que se inclina, que se aproxima, que toca. O Senhor o sustentará. No leito da enfermidade, tu o restaurarás da sua doença. Não é uma possibilidade, é uma promessa. Pense nisso. O leito, lugar de fraqueza, é transformado em altar de encontro com Deus. A cama onde você chorou se torna o lugar onde os céus se abrem. O quarto em que você se sentiu sozinho se torna o santuário onde a presença de Deus repousa. Talvez o seu corpo esteja cansado, frágil, vulnerável, mas hoje o Senhor sopra vida nova sobre você. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele restaura. E mesmo que os seus olhos naturais vejam apenas limites, a fé abre uma nova realidade. Uma realidade onde não existe impossível para Deus. Agora, imagine o olhar de Jesus sobre você. Não um olhar de pena, mas de compaixão profunda. Um olhar que enxerga além da dor, que vê o potencial da sua vitória. Ele sabe que dentro de você há mais vida do que você imagina.
há mais força do que você acredita, porque Ele mesmo é a sua força. Respire fundo. Permita que a atmosfera ao seu redor mude. Que a presença de Deus comece a ocupar cada espaço da sua mente, cada canto do seu coração, cada célula do seu corpo. É nesse ambiente que milagres acontecem. E talvez você se pergunte, por que eu? Por que comigo? E a resposta é que sua dor não será em vão. Deus transforma lágrimas em sementes, e sementes produzem frutos. Da sua luta nascerá testemunho. Da sua enfermidade nascerá ministério. Da sua dor nascerá autoridade espiritual para curar outros. Porque quando Deus cura, Ele não apenas restaura, Ele envia. Ele pega o quebrado e faz dele fonte de cura para muitos. Ele pega o ferido e o transforma em instrumento de compaixão. Ele pega o que parecia derrotado e o levanta como vencedor. E é isso que o Senhor está fazendo com você agora. Ele não apenas tira a dor, Ele muda a sua história. Ele coloca sobre você uma unção de vida. Ele está derramando óleo fresco sobre a sua cabeça, óleo que sara, que liberta, que fortalece. Feche os olhos por um instante e imagine esse óleo descendo. É como um bálsamo que escorre suavemente, trazendo alívio, trazendo frescor, trazendo paz. Esse é o óleo do Espírito. Ele unge a sua mente para silenciar pensamentos de medo. Unge o seu coração para arrancar a angústia. Unge o seu corpo para restaurar o que foi danificado. E nesse momento, enquanto você ouve esta palavra, o Espírito Santo está visitando lugares que ninguém nunca tocou. Feridas que você nunca teve coragem de falar em voz alta. Dores escondidas debaixo de sorrisos. Ele está indo fundo para trazer cura completa. O Salmo 41 declara que quem confia no Senhor é protegido, sustentado, restaurado. E essa promessa não tem prazo de validade. Não depende da gravidade da enfermidade. Não depende do tempo que você está sofrendo. Ela depende apenas de um coração disposto a crer. E eu sei, talvez a fé tenha se tornado difícil para você. Talvez você se sinta cansado de esperar, cansado de acreditar, cansado de lutar. Mas é exatamente nesse lugar que Deus age. Quando a sua força acaba, a força dele começa. Quando a sua esperança se apaga, a luz dele resplandece. Quando a sua voz silencia, a voz dele ecoa. Agora, permita-se descansar. Entregue-se nas mãos de Deus como uma criança que confia no colo do Pai. Sinta-se seguro, protegido, amado. Porque a cura não vem da sua luta, a cura vem da presença dele, e nesse ambiente, milagres acontecem. O impossível se torna possível. A dor dá lugar à esperança. A fraqueza dá lugar à força. A enfermidade dá lugar à saúde. Você pode não perceber de imediato, mas algo já começou dentro de você. A palavra está gerando vida. O Espírito está movendo águas internas. O Senhor está colocando ordem onde havia confusão. Ele está alinhando cada detalhe, desde o invisível até o visível. Agora, coloque novamente a mão no seu coração e diga: Senhor, eu confio em Ti. Tu és a minha cura, Tu és a minha esperança, Tu és a minha vida. E deixe essa declaração crescer dentro de você, até que ela se torne uma convicção inabalável. Porque o Senhor está levantando você do leito da enfermidade e escrevendo uma nova história sobre a sua vida. E o que parecia fim será apenas o começo. Assim se encerra este segundo momento, abrindo caminho para revelações ainda mais profundas da cura que Deus já liberou sobre você. Há momentos em que a dor parece se tornar uma linguagem. O corpo fala por meio dela, a alma grita por dentro, e até a fé parece se abalar quando a enfermidade insiste em permanecer. Mas saiba, Deus não é indiferente ao clamor do enfermo. Ele não se esconde no silêncio quando você sente que não aguenta mais.
Ele é o Deus que visita, que sustenta, que restaura. O Salmo 41 descreve esse Deus com clareza. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua doença. O que essa palavra revela é que não importa se a cama em que você está é de hospital ou se é o travesseiro molhado pelas lágrimas em casa. O Senhor está ali. O quarto que parecia vazio se torna lugar da presença dele. Pense nisso. Você já sentiu a solidão pesar quando todos foram embora? Já teve a sensação de que ninguém realmente entende o que você sente? Já teve medo do amanhã porque não sabia como acordaria? É nesses momentos que a presença de Deus se torna mais real. Ele não apenas vê, ele se aproxima, ele toca, ele sustenta. E sustentar não significa apenas dar consolo. Sustentar significa carregar quando você não consegue mais andar. Significa levantar quando você já não tem forças. Significa segurar firme quando tudo à sua volta desmorona. O Senhor promete sustentar você no leito da enfermidade. Isso significa que, mesmo quando os remédios parecem não funcionar, mesmo quando as forças desaparecem, Ele se mantém fiel. Agora, respire profundamente. Permita que o Espírito Santo entre no espaço da sua dor. Imagine como se a luz do céu estivesse penetrando no ambiente em que você está agora. Uma luz suave, mas poderosa. Essa luz toca a sua mente, acalma os seus pensamentos, silencia os medos, desarma as tensões. Essa luz toca o seu coração, dissolvendo o peso da angústia, trazendo esperança. Essa luz toca o seu corpo, renovando células, restaurando órgãos, fortalecendo músculos e ossos. Talvez você se pergunte, mas por que tanto tempo esperando pela cura? Às vezes Deus permite o processo para que a sua fé amadureça, para que você experimente uma dependência mais profunda dele, para que você veja que, além do corpo, Ele também quer curar a sua alma. Porque a cura de Deus não é superficial, ela é completa. Ele não apenas tira a febre, Ele arranca a raiz da enfermidade. Ele não apenas acalma a dor, Ele remove a causa. Ele não apenas restaura a saúde, Ele renova a vida. E talvez a sua maior ferida não esteja no corpo, mas na alma. Feridas de rejeição, de abandono, de palavras que marcaram a sua identidade, feridas de relacionamentos quebrados, de sonhos que não se realizaram, de culpas que você carrega. Essas feridas também adoecem. Essas feridas também precisam de cura. E o Senhor está dizendo agora, eu estou curando a sua alma. Ele está tocando em lembranças antigas que você nem queria recordar. Ele está trazendo à tona dores escondidas, não para expor, mas para sarar. Ele está libertando você de fardos emocionais que impediram o seu coração de descansar. Agora, feche os olhos e permita-se sentir esse toque. É como se mãos invisíveis estivessem alcançando você. Mãos que não apenas confortam, mas que restauram. O toque de Jesus nunca é vazio. O toque dele sempre libera vida. Você já percebeu como nos evangelhos, cada vez que Jesus tocava alguém enfermo, algo acontecia? O cego via, o leproso era purificado, o paralítico andava, o morto se levantava. Esse mesmo Jesus está tocando você agora. Não importa a distância de tempo, não importa a gravidade da sua dor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E você pode sentir a esperança renascer, talvez tímida no começo, mas crescendo a cada respiração. Uma voz dentro de você começa a dizer, eu não estou sozinho, eu não estou perdido. Ainda há esperança. Deus está comigo. E quando essa convicção toma o coração, até a dor perde a força. Porque a fé traz luz ao escuro. A fé abre caminhos onde não havia estrada.
A fé chama à existência aquilo que ainda não se vê. Agora, coloque a mão sobre a área do seu corpo que precisa de cura. Se for o coração, coloque a mão no peito. Se for a mente, coloque sobre a cabeça. Se for outra parte do corpo, apenas imagine que a mão de Jesus está repousando ali. E diga: Senhor, eu entrego essa área a Ti. Toca, transforma, restaura. Sinta como a atmosfera muda, como o peso começa a se dissipar, como a presença de Deus invade esse espaço. Essa é a manifestação do poder de Deus. Ele está presente, Ele está agindo. O Salmo 41 não é apenas uma leitura, é um decreto. E hoje, sobre a sua vida, o decreto de Deus é cura. Sobre a sua casa, o decreto de Deus é restauração. Sobre o seu corpo, o decreto de Deus é vida. E mesmo que o inimigo tenha tentado roubar a sua esperança, hoje o Senhor levanta um estandarte sobre você. Ele declara que você não será entregue ao desejo dos seus inimigos. Nem o inimigo espiritual, nem a enfermidade, nem a opressão terão a última palavra. A última palavra vem do trono. E essa palavra é: você será restaurado. Agora, respire fundo novamente e diga em voz baixa: eu recebo. Diga de novo: eu recebo. Permita que isso se torne real dentro de você. Você não está apenas ouvindo. Você está vivendo o que o Senhor já declarou. E à medida que você recebe, algo dentro de você muda. O coração bate mais leve. A mente encontra paz. O corpo sente alívio, porque a presença de Deus é cura em movimento. Assim, se encerra este terceiro momento. Um rio de vida já começou a fluir dentro de você, e ele vai continuar até transbordar em restauração completa. Há um mistério no modo como Deus age na vida de quem sofre. Muitas vezes a gente não entende o porquê da demora, nem o silêncio no meio da dor. Mas o Salmo 41 revela que, mesmo quando o enfermo está deitado, sem forças para se levantar, o Senhor está sustentando. E isso significa que nenhum dia da sua vida é desperdiçado. Talvez você olhe para trás e veja uma história marcada por enfermidades, perdas, momentos de fragilidade. Talvez até pense que perdeu tempo demais. Mas eu quero dizer, com Deus, nada é desperdiçado. Cada lágrima rega uma promessa, cada noite escura prepara o amanhecer. Cada fraqueza se torna espaço para a força dele se manifestar. O salmista escreveu: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Sustentar. Essa palavra carrega um peso imenso. Não significa apenas estar ao lado, mas carregar nos braços, segurar firme quando a pessoa não consegue caminhar. E não é isso que você tem sentido? Que muitas vezes só está de pé porque algo maior do que você mesmo o mantém de pé. Esse algo é o próprio Deus. Imagine um pai carregando um filho que não consegue andar. O pai não solta, não abandona, não reclama. Ele segura com firmeza porque o amor não permite que a criança caia. É assim que Deus está agindo com você. E ainda que sua mente diga o contrário, ainda que você sinta que está sozinho, ainda que a dor tente roubar sua fé, a verdade é que o Senhor está segurando você agora mesmo, e mais, Ele promete restaurar. Não apenas aliviar por alguns instantes, mas restaurar. Restaurar significa devolver o que foi perdido. Significa trazer de volta aquilo que foi roubado pela enfermidade. Significa devolver vitalidade, esperança, alegria. Quantas coisas você deixou de viver por causa da dor? Quantos planos foram interrompidos pela enfermidade? Quantos sonhos ficaram guardados porque o corpo não respondeu? O Senhor está dizendo: eu sou o Deus que restaura. Isso significa que Ele não apenas cura, mas devolve o que foi roubado. Agora, feche os olhos e veja a cena.
Você de pé novamente, caminhando livremente, sorrindo sem medo, vivendo sem limitações. Essa imagem não é fantasia, é promessa. Porque o Deus que sustenta também restaura. E talvez a sua maior luta não seja apenas contra a dor física, mas contra a incredulidade. Às vezes o maior peso não está no corpo, mas na mente que diz: não vai dar certo, não tem saída, não adianta tentar. Mas ouça, essa voz não vem de Deus. O Senhor está declarando sobre você: eu sou a saída, eu sou a cura, eu sou a vida. Agora, respire fundo. Entregue essas vozes de incredulidade ao Senhor. Permita que a voz do Espírito Santo seja mais alta dentro de você. Ele está dizendo: filho, filha, eu estou com você. Não tema, apenas creia. Sinta essa paz. Sinta como o ambiente ao seu redor começa a se transformar. É como se o ar ficasse mais leve, como se a atmosfera fosse limpa, como se o peso se dissolvesse. Essa é a presença de Deus. E nesse ambiente, eu te convido a declarar em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que os meus olhos não vejam, eu confio. Mesmo que o meu corpo ainda sinta dor, eu confio. Mesmo que tudo pareça contra mim, eu confio. E essa confiança se torna a semente da sua cura. Porque a fé é assim. Ela floresce mesmo em terrenos áridos. Ela nasce mesmo em meio ao deserto. O Senhor está dizendo: eu vou te levantar para que você seja testemunho vivo do meu poder. Eu vou mostrar através da sua vida que eu ainda sou o Deus que cura. E quando Ele levanta, ninguém pode derrubar. Quando Ele restaura, nada pode roubar de novo. Quando Ele abre caminhos, nenhum inimigo consegue fechar. Agora, coloque a mão sobre a sua cabeça e ore comigo. Senhor, eu consagro a Ti a minha mente. Remove todo pensamento de medo, toda palavra de derrota, toda lembrança que me aprisiona. Enche a minha mente com a Tua paz, com a Tua esperança, com a Tua vida. Sinta como a paz de Deus desce sobre você como um rio que limpa, que purifica, que restaura. Esse rio toca os lugares mais escondidos da sua alma. Esse rio chega onde ninguém nunca chegou. E de repente, você começa a perceber que não está sozinho, que há uma presença real ao seu lado. Essa presença é Jesus. Ele está aí, bem perto, sustentando você. O Salmo 41 não é apenas uma leitura antiga. É uma verdade viva, ativa, presente. Ele sustenta, Ele protege, Ele restaura. E você pode descansar nessa promessa. Pode soltar o peso que carrega. Pode confiar que o amanhã não será igual ao ontem. Pode acreditar que a cura não é apenas um desejo distante, mas uma realidade que já começou a acontecer. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. E Ele está falando com você agora. Eu estou te curando. Assim se encerra este quarto momento. Não como um ponto final, mas como um respiro profundo antes da próxima onda de vida que o Senhor vai liberar sobre você. Há um detalhe precioso no Salmo 41 que talvez você nunca tenha percebido. Ele não fala apenas da cura, mas do cuidado integral de Deus. O Senhor o protegerá e lhe conservará a vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. Isso significa que a cura não é um ato isolado, mas parte de um processo maior. Deus não apenas sara, Ele protege. Ele não apenas alivia, Ele conserva. Ele não apenas restaura, Ele abençoa. Muitas vezes, quando pensamos em cura, olhamos apenas para a dor imediata, para a enfermidade presente. Mas o Senhor enxerga além. Ele olha para o todo. Ele cuida da sua mente, do seu corpo, da sua alma, das suas relações, do seu futuro. A cura dele é completa.
Talvez você esteja pedindo a Deus apenas o fim da dor, mas Ele está preparando uma restauração que vai muito além do que você imagina. Ele não vai apenas remover o sintoma, Ele vai arrancar a raiz. Ele não vai apenas devolver saúde, Ele vai devolver propósito. Ele não vai apenas levantar você do leito, Ele vai colocar você em pé para cumprir a missão que Ele já escreveu para a sua vida. Agora, respire fundo e pense em quantas coisas você deixou de viver por causa da enfermidade. Quantos encontros perdeu, quantos abraços adiou, quantos sonhos ficaram guardados na gaveta. O Senhor está dizendo: eu vou devolver, eu vou restaurar o tempo, eu vou fazer florescer o que parecia perdido. A Bíblia diz que o Senhor é especialista em restaurar o tempo. Ele fez isso com Jó, devolvendo o dobro do que havia sido perdido. Ele fez isso com Ezequias, acrescentando 15 anos à sua vida. Ele fez isso com tantos outros que pareciam condenados, mas experimentaram um futuro de bênçãos. E Ele fará isso com você. O Salmo 41 não apenas anuncia cura, ele anuncia vitória. Vitória sobre os inimigos, vitória sobre o medo, vitória sobre a morte. Tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. Isso significa que não importa quem ou o que se levante contra você. A palavra final é de Deus. E a palavra de Deus sobre você é vida agora. Imagine por um instante que você está em uma batalha. De um lado, a enfermidade, a dor, o medo. Do outro lado, você, cansado, frágil, mas ainda em pé. E de repente você percebe que não está sozinho. Atrás de você, o Senhor dos Exércitos se levanta. Ele toma a frente da batalha. Ele levanta a bandeira da vitória. Ele declara diante de todos: esse filho é meu, essa filha é minha, e ninguém toca neles. Essa é a proteção de Deus. Ele não apenas cura, Ele defende. Ele não apenas restaura, Ele guarda. Ele não apenas dá vida, Ele preserva a vida. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A ansiedade perde a força, o medo se cala, o coração encontra descanso, porque você percebe que não precisa lutar sozinho. O Senhor luta por você. Agora, coloque a mão sobre o coração e diga: eu confio na tua proteção, Senhor. Eu descanso no teu cuidado. Eu recebo a tua vida. E permita-se sentir essa vida fluindo dentro de você. É como se um rio começasse a correr no seu interior. Um rio de águas limpas, cristalinas, que lava, que renova, que fortalece. Esse rio é o Espírito Santo. Ele flui para arrancar o que é velho, para curar o que está doente, para dar vida nova onde havia morte. Talvez você se sinta frágil, talvez sinta que sua fé é pequena demais. Mas lembre-se, Jesus disse que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda. O poder não está no tamanho da fé, mas no Deus em quem você crê. E esse Deus é ilimitado. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa ter forças para lutar sozinho. Não precisa carregar o peso do amanhã. Você só precisa descansar no Senhor e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer, e Ele já está fazendo. Enquanto você ouve estas palavras, enquanto a sua alma se abre, enquanto o seu coração se entrega, o Espírito Santo está agindo. Ele está curando pensamentos, curando lembranças, curando sentimentos, curando o corpo. E talvez você perceba uma leveza, talvez um calor suave, talvez apenas uma paz silenciosa. Mas saiba, isso é a presença de Deus em movimento. Ele não precisa de sinais grandiosos para agir. Muitas vezes, Ele age na suavidade, no silêncio, no detalhe. Agora, levante dentro de você um cântico de gratidão. Ainda que seja baixinho, ainda que seja em meio às lágrimas, diga: obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo. Obrigado porque Tu me sustentas.
Obrigado porque tu és a minha cura. Essa gratidão abre portas, porque quando você agradece, mesmo antes de ver, você declara fé. Você se alinha com a promessa, você atrai a manifestação. E o que era apenas esperança se torna realidade. Porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Assim se encerra este quinto momento. E o rio da cura continua fluindo, preparando você para mergulhos ainda mais profundos na presença de Deus. Há momentos em que a dor nos isola. Parece que o mundo continua girando, mas a vida dentro de nós fica parada. É como se as cores perdessem a intensidade, os sons perdessem a melodia e tudo se resumisse a sobreviver um dia de cada vez. Quem já enfrentou enfermidade sabe. Não é apenas o corpo que adoece, é a alma que se cansa, é a mente que se esgota. Mas o Salmo 41 nos lembra: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Sustentar não é apenas dar alívio momentâneo, é carregar no colo, é não permitir que o enfermo seja vencido. O leito que parecia prisão se torna altar. O quarto que parecia vazio se torna templo. O lugar da dor se torna lugar da visitação de Deus. Talvez você tenha se sentido abandonado. Talvez já tenha ouvido frases como: isso é consequência, é o destino, não tenho o que fazer. E isso feriu mais do que a própria doença. Mas Deus hoje te lembra: você não está entregue ao acaso. Você não é resultado de estatísticas. Você é filho amado, filha preciosa. Ele conhece o seu nome, conhece os detalhes da sua história, conhece até os fios do seu cabelo. E se ele cuida do detalhe, imagine o quanto ele se importa com a sua dor. O Senhor não apenas promete sustentar, ele promete restaurar. E restaurar significa devolver o que foi perdido. Quantos sorrisos você deixou de dar? Quantos passos deixou de caminhar? Quantas noites de sono foram roubadas? Quantos dias de esperança se tornaram cinzentos? O Senhor está dizendo: eu vou restaurar. E a restauração de Deus não é parcial. Ele não coloca um remendo, ele faz novo. Ele não improvisa, ele recria. Ele não apenas alivia, ele transforma. Agora, feche os olhos por um instante e imagine-se diante do olhar de Jesus. Um olhar que não condena, que não acusa, mas que entende. Ele não precisa que você explique nada, ele sabe. Ele enxerga o que ninguém mais vê, ele sente o que ninguém mais percebe. E nesse olhar não há distância, não há barreiras, não há limites. Há apenas amor. Esse olhar já é cura. Porque quando você percebe que não está sozinho, o peso se dissolve. Quando entende que alguém carrega com você, a esperança renasce. E quando esse alguém é o próprio Filho de Deus, a fé se torna inabalável. Respire fundo agora e permita que essa presença ocupe o espaço da sua dor. É como se uma brisa suave passasse pelo seu rosto, como se a atmosfera fosse lavada, como se o peso nos ombros fosse retirado. Essa brisa é o Espírito Santo. Ele sopra a vida onde havia morte, esperança onde havia desespero, paz onde havia angústia. Talvez você se pergunte: mas eu ainda sinto dor, ainda não vejo mudança. E Deus responde: a cura já começou, porque a cura de Deus nem sempre é instantânea, mas sempre é completa. Ele trabalha de dentro para fora. Ele começa no invisível, no que os olhos não podem ver, para depois manifestar no visível. E enquanto você escuta esta palavra, algo invisível já está acontecendo. Pensamentos estão sendo renovados, emoções estão sendo curadas, feridas antigas estão sendo fechadas e até mesmo células estão sendo restauradas. Coloque agora a mão sobre o coração e declare: Senhor, eu recebo o teu sustento, eu recebo a tua restauração, eu creio que tu és a minha cura. Permita que essa declaração não seja apenas uma frase, mas uma verdade que se instala dentro de você. Porque quando a fé encontra a palavra,
o impossível se torna possível. Salmo 41 também nos mostra que a cura está ligada à misericórdia. Bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. O Senhor o livrará no dia do mal. Quando você estende misericórdia, você abre espaço para receber misericórdia. Quando você ajuda o necessitado, você cria uma conexão com o coração de Deus. E talvez uma parte da sua cura venha também desse fluxo. Dar e receber. Abençoar e ser abençoado. Se você tiver forças, ore agora não apenas por você, mas por alguém que você sabe que precisa de cura. Pode ser um amigo, um parente, alguém que está em hospital, alguém que luta em silêncio. Ao orar por outro, você se conecta com a misericórdia de Deus. E essa misericórdia flui também para você. Diga: Senhor, eu intercedo por aquele que sofre. Que a tua mão de cura alcance também a vida dele. Que a tua misericórdia transborde. E nesse ato de compaixão, você perceberá que não está sozinho. Há um exército de pessoas sendo curadas. Há uma corrente de intercessão acontecendo. Há um movimento do céu sobre a terra. E talvez seja esse o maior milagre. Perceber que a sua dor não é fim, mas ponto de partida para algo maior. A sua fraqueza se tornará força. A sua enfermidade se transformará em testemunho. A sua vida será prova viva de que Deus ainda cura. Agora, imagine-se contando essa história. Imagine-se, daqui a algum tempo, dizendo: eu estava enfermo, mas o Senhor me sustentou. Eu estava caído, mas Ele me levantou. Eu estava sem esperança, mas Ele me restaurou. Essa será a sua canção. Esse será o seu testemunho. Porque o Salmo 41 não é apenas palavra antiga, é a sua realidade de hoje. E se hoje você ainda sente dor, amanhã você sentirá vitória. Se hoje você ainda chora, amanhã você cantará. Se hoje você ainda luta, amanhã você celebrará. Assim se encerra este sexto momento. E a cada parte, a presença de Deus se aprofunda, conduzindo você a um mergulho cada vez mais intenso na fonte da cura que nunca seca. Olhando para a sua história, talvez você se veja cercado de marcas que a enfermidade deixou. Marcas no corpo, marcas na alma, marcas invisíveis que só você e Deus conhecem. A dor às vezes tenta definir quem você é. Mas o Salmo 41 nos lembra: você não é definido pela dor, você é sustentado pela presença de Deus. O salmista declara: tu o restaurarás da sua doença. Essa palavra não é condicionada às circunstâncias, não depende de estatísticas, não se limita ao que os olhos humanos veem. Ela vem do coração de Deus, e quando Deus fala, nada pode impedir. Pense nisso. A restauração de Deus não é limitada. Ele não devolve apenas o que você perdeu. Ele multiplica. Ele não devolve apenas a alegria roubada. Ele dá uma alegria que ninguém mais pode tirar. Ele não devolve apenas saúde física. Ele renova propósito, abre caminhos, restaura sonhos. Quantos sonhos ficaram em pausa por causa da enfermidade? Quantos planos você teve que adiar? Quantos momentos de alegria foram interrompidos pela dor? O Senhor está dizendo: eu estou devolvendo e vou além. Agora, imagine-se recebendo de volta cada sorriso perdido, cada noite de descanso roubada, cada passo que você deixou de dar. Essa não é apenas uma imaginação. É a promessa de um Deus que chama à existência aquilo que não existe. E talvez você diga: mas eu não tenho forças para acreditar. Não tem problema, porque a fé que cura não vem de você, vem dele. Ele mesmo é quem coloca dentro de você a capacidade de crer. O Espírito Santo sopra fé dentro do coração cansado, esperança dentro da mente abatida, vida dentro da alma ferida. Feche os olhos agora e permita-se ouvir essa voz suave dizendo:
Eu estou contigo. Eu não te deixei. Eu sou a tua cura. Sinta como essa voz silencia os ruídos da sua mente. Sinta como ela acalma as tempestades internas. Sinta como ela devolve paz onde havia ansiedade. Essa é a voz do pastor que não abandona as suas ovelhas. E nesse momento, você pode se entregar, pode descansar, pode soltar o controle que tanto tentou manter. Porque a cura vem quando você reconhece que não depende da sua força, mas da força dele. O Salmo 41 também mostra que a bênção de Deus não é apenas individual, mas transbordante. Quando ele cura você, ele também alcança quem está ao seu redor. Sua família é fortalecida, seus amigos são impactados, sua comunidade é edificada. Talvez você não perceba, mas enquanto Deus age em você, Ele está preparando outros para receberem vida através do seu testemunho. Sua cura não é apenas sua. Ela se torna sinal do amor de Deus para muitos. Agora, coloque a mão no coração e ore comigo. Senhor, eu recebo não apenas a cura para mim, mas para que através da minha vida muitos vejam a tua glória. Usa a minha história para que outros encontrem esperança. Essa oração abre um novo nível de propósito, porque Deus não desperdiça dores. Ele transforma cada lágrima em semente. Ele faz florescer no deserto. Ele faz nascer vida onde parecia haver apenas cinzas. Respire fundo e permita que esse sopro do Espírito Santo traga renovo agora mesmo. É como se uma chama reacendesse dentro de você. Uma chama que a dor tentou apagar, que a enfermidade tentou sufocar, mas que nunca se extinguiu porque foi acesa pelo próprio Deus. Essa chama é a esperança. Essa chama é a fé. Essa chama é a certeza de que o amanhã será diferente. E quando você se levanta com essa chama, nada pode deter você. Porque não é apenas sua força, é a força de Deus em você. Não é apenas sua coragem, é a coragem que vem do céu. Não é apenas sua vida, é a vida do próprio Cristo fluindo dentro de você. Agora, visualize-se levantando do leito. Visualize-se caminhando com passos firmes. Visualize-se sorrindo de novo. Visualize-se testemunhando. Eu era enfermo, mas o Senhor me restaurou. Essa visão não é ilusão, é profecia. Porque Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. E quando Ele declara, o céu e a terra se movem para cumprir. Você não está ouvindo apenas palavras. Está participando de um mover. O céu está aberto sobre você. O Espírito Santo está se movendo. A cura já começou e ela vai se manifestar em cada detalhe da sua vida. Assim se encerra este 7º momento, e a chama da fé está mais forte, preparando você para o clímax da presença de Deus, onde a cura se tornará testemunho vivo. Chegamos a um ponto decisivo desta caminhada espiritual. O momento em que a dor cede espaço à presença e a enfermidade se curva diante do poder de Deus. O Salmo 41 abriu diante de nós uma verdade poderosa. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua doença. Essa não é apenas uma promessa antiga. É uma realidade viva, ativa, presente sobre a sua vida agora. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Cada lágrima que caiu foi vista. Cada oração silenciosa foi ouvida. Cada dor escondida foi sentida pelo coração de Deus. E hoje Ele mesmo se levanta como seu sustentador. Ele é quem segura você quando suas forças acabam. Ele é quem sopra a vida quando seu fôlego parece falhar. Ele é quem aquece o seu coração quando o frio da desesperança tenta congelar a sua fé. Olhe para dentro de si por um instante. Perceba como algo já mudou desde que você começou essa oração. Talvez o corpo ainda carregue sintomas.
Talvez a mente ainda tente resistir, mas a sua alma já sabe. A cura começou. A presença de Deus não falha. Quando ele entra, a atmosfera muda. A escuridão não resiste. A enfermidade perde força. O medo se cala, porque nada pode resistir ao toque do Criador. E esse toque está sobre você agora. Imagine a mão de Jesus repousando sobre a sua cabeça. Sinta o peso suave dessa mão que não condena, mas abençoa. Sinta o calor desse toque que não apenas conforta, mas transforma. Onde a mão de Jesus toca, tudo se torna novo. Talvez você carregue feridas antigas, cicatrizes invisíveis, dores que ninguém mais entende. Ele entende, ele sente, ele cura. E ele está dizendo: eu faço novas todas as coisas. Agora, respire fundo e entregue a ele o que ainda resta de dor. Entregue as lembranças que pesam, os diagnósticos que assustam, as noites mal dormidas, os dias intermináveis. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Ele é capaz de transformar cada lágrima em testemunho, cada fraqueza em força, cada enfermidade em vitória. O Salmo 41 também declara: o Senhor o protegerá e lhe conservará a vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás ao desejo dos seus inimigos. Isso significa que você não será derrotado. A enfermidade não terá a última palavra. A dor não ditará o fim da sua história. O inimigo não vai comemorar a sua derrota. A última palavra vem do trono de Deus, e essa palavra é vida. E não apenas vida, mas vida abundante, vida que transborda, vida que inspira, vida que se torna testemunho para muitos. Agora, visualize o futuro. Visualize-se vivendo os dias que o Senhor já reservou para você. Visualize-se celebrando, sorrindo, testemunhando. Visualize sua família se alegrando ao ver você restaurado. Visualize os sonhos que estavam parados voltando a florescer. Isso não é ilusão, isso é profecia. E a profecia de Deus nunca cai por terra. Então levante dentro de você uma voz de gratidão. Mesmo que seja entre lágrimas, diga: obrigado, Senhor, porque Tu és a minha cura. Obrigado porque Tu me sustentaste. Obrigado porque Tu me restauraste. E deixe que essa gratidão seja como incenso subindo ao céu. Porque quando a gratidão sobe, a glória desce. Você entrou aqui talvez com peso, com dor, com angústia, mas está saindo com presença. Você entrou buscando alívio, mas está saindo com esperança. Você entrou pedindo apenas um sopro de vida, mas está saindo com abundância de vida. E agora eu declaro sobre você: a cura que começou vai se manifestar por completo. Testemunho que já nasceu vai impactar muitos. A vida que Deus conservou será bênção para gerações. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. Você enfrentou a dor e encontrou presença. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.